Mestre Jesus, amigos espirituais, que esta noite nós consigamos aproveitar ao máximo aquilo que vamos conversar, os ensinamentos de Jesus que serão trazidos pelo texto que vamos ler hoje. Que nós estejamos desarmados, Pai, desarmados para olhar para nós, desarmados para olhar para os outros com um olhar benevolente, com um olhar piedoso, com um olhar caridoso. Que nós consigamos enfiar dentro de nós essas reflexões, essas palavras de Jesus. Que nós larguemos as nossas facas, que às vezes nos nossos relacionamentos estamos com as nossas facas nos dentes. Que nós consigamos nos olhar as nossas iniquidades, aquilo que traz prejuízo para nós, para os outros que convivem conosco. Que nós consigamos nos enxergar e saiamos daqui com novas ideias e mais fortalecidos para fazer nossas modificações tão necessárias. Que assim seja. Do capítulo 23, Estranha Moral, quem não odeia seu pai e sua mãe. Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, de resto bem raras, tomam um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se recusa a seu sentido literal, e assim a sublimidade de sua doutrina não é ferida. Escritos após a sua morte, já que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, é permitido acreditar que, nesse caso, o fundo de seu pensamento não tenha sido bem expresso, ou, o que não é menos provável, que o sentido primitivo possa ter sofrido alteração ao passar de uma língua a outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que seja repetido pelos copiadores, como se vê frequentemente nos fatos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, encontra-se nesse caso. Ninguém pensaria em atribuí-la a Jesus, portanto seria supérfluo discuti-la e mais ainda procurar justificá-la. Primeiramente, seria preciso saber se ele a pronunciou e, na afirmativa, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. É certo que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica. Tinha muitos casos de palavras com vários significados. Tal é o caso, por exemplo, no Gênesis, em que se designavam as fases da criação, das palavras que serviam ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução pela palavra dia. E a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas, tal é também
um caso da palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos com o pelo desse animal, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha, no capítulo 16, o item 2. Além disso, é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o caráter particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, esvai-se o verdadeiro sentido de certas palavras. De uma língua para outra, a mesma palavra possui mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia numa língua, mas ser insignificante noutra, conforme a ideia que se liga a ela. Na mesma língua, certas palavras perdem seu valor em alguns séculos de distanciamento. Por isso, numa tradução rigorosamente literal, nem sempre se restitui o pensamento com perfeição. E, para ser exato, por vezes é preciso empregar não palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas observações terão uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e particularmente dos Evangelhos. Se não se leva em conta o meio em que Jesus vivia, corre-se o risco de enganar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar o outro consigo mesmo. Por isso, é preciso separar da palavra odiar a sua moderna acepção, porque seria contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. No capítulo 14, no item 5 e os seguintes no Evangelho, traz alguma coisa sobre isso também para a gente refletir. Mas eu gostaria de destacar na verdade não é nem um trecho, mas é uma palavra que Jesus traz aqui para nós e está descrito aqui por Lucas, que é a renúncia. A gente interpreta muitas vezes as palavras ao pé da letra e no nosso linguajar, muitas vezes essas interpretações elas têm um conteúdo vibracional, têm um conteúdo histórico, né, um formato que a gente acaba interpretando muitas vezes de forma equivocada tudo que é trazido para nós. E com certeza, né, Jesus não falaria para a gente odiar a nossa família ou até a nós mesmos. Né? Esse processo que ele traz aqui, e Lucas coloca a renúncia, né, como uma forma, né, de auxiliar o entendimento. Quando a gente olha a obra da doutrina espírita, lá o Emmanuel na doutrina espírita tem um trecho que ele fala sobre renúncia, e é necessário que a gente entenda que essa renúncia não é abandono, né, em hipótese alguma, mas principalmente, que até usando, né, o que o Emmanuel disse, é a gente renunciar ao nosso desejo deles serem igual ao que a gente deseja, né? E quando ele fala isso, da gente renunciar a esse desejo deles serem o que a gente quer moldar, isso vai nos libertar de forma que a gente consegue seguir Jesus a partir do momento que a gente se desprende, né, dessas situações que muitas vezes são aprisionadoras para nós, né? Quando a gente muitas vezes quer algo no nosso formato e aí a gente vê que Deus é quem controla tudo, é quem determina tudo, a gente vê as ilusões que a gente acaba se chafurdando, que acaba caindo, né, querendo que tudo seja
da nossa forma, né? Então, para a gente realmente abrir o nosso coração e conseguir realizar esse amor a Jesus, essa ligação a Jesus, a gente obviamente vai ter que aprender a realizar isso, né? É um movimento onde a gente passa a não ter esse apego, né? Esse amor que muitas vezes a gente diz que tem, mas na verdade é um apego, mas a gente expandir esse nosso olhar para uma visão que é muito mais ampla, né? Onde a gente segue os preceitos de Jesus e compreende que esses preceitos eles têm que estar acima de tudo, porque nós devemos as nossas ligações a Deus, nosso Pai. E essas nossas ligações a Deus, nosso Pai, muitas vezes a gente torna elas instáveis e muitas vezes até fracas, porque a gente ainda coloca todo o resto abaixo da nossa relação com Deus. E a importância da gente compreender que a nossa relação com o Pai, ela tem que ser ampla e restrita, né? Por isso que Jesus vem trazer para nós um conhecimento que é o conhecimento libertador, um conhecimento que faz com que a gente leia para um trecho como esse que a gente está estudando de hoje, como todo esse capítulo que é da estranha moral, e a gente interprete da forma correta o que está sendo trazido aqui, até questionando se realmente essa palavra poderia realmente na nossa acepção ser atribuída à fala de Jesus, né? Porque hoje a gente traduz ódio de uma forma muito diferenciada, né? E específica, né? Eu até em outros evangelhos eu deixei marcado aqui que o odeia que Jesus está falando aqui é amar menos, né? E isso muitas vezes a gente não consegue compreender porque como a gente tem um amor ainda extremamente egoístico, a gente acaba direcionando para um foco central, e aqui Jesus está convidando a gente a expandir esse foco para além daquilo que a gente tem capacidade naquele momento de fazer, porque muitas vezes fica restrito ao pouco entendimento que a gente tem, a nossa pouca visão. E quando a gente passa a aceitar os nossos pais como eles são, os nossos irmãos, e até nós mesmos, porque ele fala da gente odiar até a nossa própria vida, mas a gente aceitar quem nós somos e não nos iludir com relação a quem nós somos. Isso vai fazer com que a gente se modifique. E essa modificação, ela vai permitir que a gente cresça, que a gente expanda, né? E aceitando quem eu sou, é mais fácil de eu me transformar naquilo que é o objetivo divino para todos nós, que é o que muitas vezes a gente quer, a gente deseja. Mas a gente se iludir que a gente já não vai levar a lugar nenhum. Então, eu vejo que é um processo de libertação, é um processo de desprendimento, é um processo de entendimento. E aqui nessas explicações que ele traz, em tudo que está trazendo aqui para a gente refletir, a gente trouxe só um ponto inicial. Eu acredito que dê para a gente trabalhar bastante a nossa mente, como a gente tem
relacionado com tudo aquilo que o Pai tem concedido para nós, né? E se realmente a gente deseja seguir Jesus, a gente precisa expandir esse nosso olhar e avançar no nosso entendimento de como a gente se relaciona com Ele.